diante da tua presença. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós queremos colocar em tuas mãos nesta hora, meu Pai, a vida da nossa família, dos nossos familiares, meu Pai. Senhor, meu Deus, toma em tuas mãos, Senhor, a vida dos nossos pais, da nossa mãe, dos nossos filhos. Toma, Senhor, os nossos tios, nossas tias, primos, sobrinhos, Senhor. Todos os nossos parentes, desde os mais próximos até os mais distantes, ó Pai. Nós colocamos em tuas mãos, ó Deus, porque a tua palavra nos afirma dizendo, Senhor, que aquele que não intercede, aquele que não busca, aquele que não cuida da sua família, ele é pior do que o infiel. E nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, em um só propósito, em buscar em favor da nossa casa, para buscar em favor da nossa família, Senhor. Meu Pai, vai de encontro, meu Pai, aqueles que se afastaram da tua presença. Vai de encontro, Senhor, aqueles que um dia cantaram, pregaram, oraram, mas hoje se encontram afastados da tua casa, dos teus caminhos, Senhor. Senhor, meu Deus poderoso, visita, meu Pai, visita, Senhor, pois nós sabemos que quando o Senhor visita, o milagre acontece. Nós sabemos que quando o Senhor visita, a cura chega. Nós sabemos que quando o Senhor toca, a libertação acontece. Nós sabemos que quando o Senhor toca, meu Pai, alguma coisa acontece, ó Deus. Por isso nós te pedimos, ó Pai, visita a nossa família, visita os nossos parentes, vai tocando agora em cada vida, em cada criança, em cada adolescente, em cada jovem, em cada adulto, em cada idoso, meu Pai. Vai tocando agora com a tua mão poderosa e confirmando a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Quem tem palma, bate palma e glorifica o Senhor. Aleluia. Eu vou louvar o Senhor Jesus, nessa igreja do Senhor. Você que souber, louve o Senhor juntamente comigo. Você que não souber, fique em espírito de oração. Vamos adorar o Senhor, porque acontecem situações em nossa vida que parece que estamos em alto mar. E parece que nós estamos sozinhos em alto mar. Mas é nesse momento em que parecemos estar sozinhos, navegando, talvez até sem destino, sem rumo, é nessa hora que o Senhor aparece para nos dar vitória. Aleluia. Eu quero que você cante comigo. Glórias a Deus. O vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me cercou.
versículo 22. Livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 14, versículo 22. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Primeiro livro do Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Aleluia, Jesus. O título diz: Jesus anda por cima do mar. Versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, desocupa suas mãos e bate palma e glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos já ficaram sabendo, né, no domingo passado, que eu sempre repito as mesmas palavras, né? Então vou repetir mais uma vez essa noite que enquanto eu estiver pregando a palavra do Senhor, eu peço aos irmãos que me ajudem. Enquanto eu vou pregando daqui, você vai dando glória daí. Aleluia. Enquanto eu for pregando daqui, você vai dando aleluia daí. Porque enquanto eu e você vamos glorificando, vamos exaltando o nome do Senhor, Deus ele vai trabalhando em nosso favor. Cada glória que você dá, aleluia, Deus ele está enviando anjo na sua casa. A cada glória que você dá, é uma porta que está se abrindo. A cada glória que você dá, aleluia, é uma barreira que está abrindo. Enquanto eu for pregando daqui, você vai glorificando daí. Porque enquanto você glorifica Deus, ele trabalha. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor Jesus, ela vai nos dizer que Jesus, ele já estava cansado porque havia pregado o dia inteiro. Senhor Jesus já havia pregado e chegou um certo momento da tarde que os seus discípulos olhando aquela multidão, Jesus disse para os seus discípulos: olha, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui e vamos ir lá para aquele local que é mais deserto, que a multidão vai ir embora. E ali a gente vai poder descansar um pouquinho. Eles entram no barco e vão. E a Bíblia vai nos dizer que aquele povo em que estavam ouvindo a pregação do Senhor Jesus, o ensinamento do Senhor Jesus, eles descobrem que Jesus ia para aquele lugar deserto. Então muitos saíam ainda a pé e conseguiam chegar naquele lugar deserto antes que Jesus e seus discípulos chegassem. E quando Jesus chegou lá, que parou o barco, a multidão já estava esperando. A Bíblia vai nos dizer
Aí Jesus vira para o discípulo e pergunta: o que é que tem aí? Aleluia. O discípulo fala: olha, não tem como a gente encontrar. Tudo que a gente tem é 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fala: traz os 5 pães, traz os 2 peixinhos, pede que a multidão se assenta, porque nós iremos alimentar todos que estão aqui. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, alimentando toda aquela multidão, era 5.000 homens, fora crianças e mulheres. A Bíblia vai nos dizer que Jesus termina, aleluia, de alimentar toda aquela multidão e ainda sobra 12 cestos. O que a Bíblia vai nos dizer é que neste momento Jesus vira para os seus discípulos e diz: olha, entra no barco e vai para Betsaida, que depois eu vou. Aleluia! Entra no barco, mas Jesus não estava pedindo que eles fossem. Jesus estava dando uma ordem. Se nós formos olhar mais na frente, se eu não me engano, em Marcos ou Lucas, a minha mãe está nos dizendo que Jesus estava obrigando os seus discípulos a entrarem no barco e irem para o outro lado. Então os discípulos, tendo que obedecer a ordem do Senhor, eles entram no barco e vão. Só que tinha uma coisa: eles estavam indo no barco, não havia um outro barco para que Jesus fosse. Os discípulos não sabiam de que maneira o Senhor Jesus chegaria onde eles estavam. Então, mesmo assim, eles obedecem, entram no barco e vão. Enquanto eles vão, Jesus, ele termina de despedir aquela multidão, a Bíblia vai nos dizer. E terminando de despedir aquela multidão, o que Jesus faz? Jesus, ele ainda sobe ao monte para orar. Jesus, ele sente a necessidade de subir ao monte para orar. E ali ele estava só, ele tinha necessidade de falar com o Pai. E enquanto isso, os seus discípulos, eles já estavam indo, aleluia, no meio do mar. E a Bíblia vai nos dizer que começou o vento contrário, e eles tentando remar e vinha o vento contrário. E naquela peleja, eles tentando remar e o vento atrapalhando com que o barco chegasse, aleluia, um lugar que eles pudessem parar para esperar Jesus. Aleluia, eles queriam se aproximar de um lugar para parar, mas o vento ia levando eles de volta para o meio do mar. A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que na 4ª vigília da noite, Jesus, ele se dirige até os seus discípulos. E como ele vai andando por cima das águas. Aleluia! Ele vai andando por cima das águas como se estivesse andando em terra seca. Jesus, ele vai andando por cima das águas como se ele estivesse andando no meio deste salão. Aleluia! Ali o Senhor já estava mostrando, aleluia, o poder, aleluia, que ele tem, aleluia, no céu, na terra, no mar. Aleluia! Ali ele já estava mostrando para os seus discípulos que ele podia fazer o natural, mas ele também é o Senhor do sobrenatural. Jesus vai. Os discípulos já estavam apavorados, porque já era a 4ª vigília da noite. Foi no final da tarde que Jesus alimentou a multidão e despediu a multidão e mandou que os seus discípulos fossem para o outro lado. Era no final da tarde, porque a primeira vigília da noite vai ser das 6 às 9 da noite. A segunda vigília vai ser das 9 até a meia-noite. A terceira vigília vai ser de meia-noite até as 3 horas da manhã. E a 4ª vigília, que é o momento que Jesus resolve ir até os seus discípulos, é entre as 3 horas da manhã às 6 da manhã. Então, neste período, os discípulos já estavam suados, já estavam desesperados, porque o vento era contrário e eles não conseguiam encostar na sua embarcação em nenhum lugar, porque o vento não deixava, o vento soprava forte. Mas foi nessa hora, na 4ª vigília da noite,
Quando Jesus começou a vir sobre as águas, os seus discípulos se apavoraram. Eles já estavam no meio do vento, já estavam no meio da prova, a embarcação já parecia que ia afundar. Aleluia, ondas de 3 metros vindo e balançando, chacoalhando aquele barco. Jesus, ele aparece andando sobre as águas, era algo sobrenatural. Seus discípulos jamais tinham visto algo, aleluia, parecido com aquilo que eles estavam vendo, porque na última vez em que o vento soprou, que a tempestade veio forte, Jesus, ele estava dormindo na popa do barco. Só que dessa vez o vento soprou, a tempestade chegou e Jesus não estava dentro do barco. Aí de repente eles olham e vê o homem andando em cima das águas. Eles se desesperam e acham que é um fantasma. Eles acham, olham e pensam que é um fantasma que estava vindo sobre as águas. A quarta vigília da noite, entre as 3 às 6 da manhã, olha e de repente vem um homem andando, é um fantasma. Os discípulos começam a gritar, os discípulos começam a se apavorar. Eu posso dizer para vocês que se eu estivesse lá naquele momento, eu teria até morrido de medo. Aleluia. Mas os discípulos, aleluia, no momento em que Jesus falou, olha, aleluia, não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Foi a hora em que os seus discípulos reconheceram que era Jesus. Foi nessa hora, aleluia, que os discípulos reconheceram que era Jesus. Às vezes, né, no meio da tempestade, da luta, da provação, da dificuldade, aleluia, na hora que Jesus aparece, nós precisamos estar atentos para reconhecer que realmente é Ele quem está vindo, porque nós não sabemos de que lado Ele vai chegar, nós não sabemos de que maneira que Ele vai vir, nós não sabemos, aleluia, como Ele vai chegar até nós, mas de alguma forma Ele vai chegar, seja por meio do louvor, seja por meio da palavra, seja por meio de visão, seja através de uma pessoa, Ele vai chegar. Aleluia.
Mas Jesus estava repreendendo Pedro, não porque ele tinha uma pequena fé de sair do barco e andar sobre as águas, não, ele tinha uma fé muito grande. Ele estava repreendendo Pedro porque Pedro começou a olhar para as ondas, em vez de continuar focado no alvo que era Cristo. Aleluia. E o Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Para de olhar para o vento. Para de olhar para a dificuldade. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Para de colocar os seus filhos como impedimento de fazer a obra. Para de colocar o seu esposo, sua esposa como impedimento para não fazer a obra, para não vir para a casa de Deus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. O nosso alvo é Jesus. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus toma pela mão de Pedro e os dois entram no barco. E no momento que Jesus e Pedro entram no barco, o que acontece? O vento acalma. Jesus não precisou dar nenhuma palavra. Jesus, ele entra dentro do barco, o mar acalma. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei qual é a sua situação aqui nessa noite. Eu não conheço a sua vida, a sua história. Eu não sei como você entrou por essas portas. Mas vive o Senhor que não se engana. Aleluia. Que você pode ter entrado aqui, talvez você esteja como Pedro. Você até que você estava com fé, com garra, com coragem para lutar, para ir avante, para andar por cima das águas, para enfrentar o vento, para enfrentar a luta, para enfrentar a dificuldade. Mas por algum motivo, talvez o vento quis te intimidar, a tempestade quis te intimidar, a tempestade quis fazer você ficar com medo, quis fazer você retroceder, olhar lá para trás, ou talvez não, talvez você esteja como os discípulos dentro do barco, esperando que Jesus se aproxime e entre dentro do barco. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você está indo ao encontro sobre as águas, ou se você está esperando dentro do barco, Jesus chegou para te dar vitória. 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 E quando Jesus chega, não tem vento, não tem tempestade, não tem demônio, não tem nada que vai impedir o agir de Deus na tua vida. Aleluia. Não tem nada que vai impedir o agir de Deus dentro da tua casa. Não tem nada que vai impedir o agir de Deus no meio da tua família. Ei, não tem nada que vai impedir o agir de Deus no teu ministério. Não vai ter nada que vai impedir o agir de Deus no teu trabalho. Não vai ter nada que vai impedir o agir de Deus. Glória a Deus. Nada pode impedir quando Jesus chega. Jesus, ele chegou. E ele chegou para te dar vitória. Não sei a situação que você está vivendo, que você está passando. Não sei qual é a luta que você está enfrentando. Não sei como está a sua casa, como está a sua família. Mas ele está dizendo que chegou para te dar vitória. Não temas, tenha bom ânimo, porque ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. O vento só sopra até onde o Senhor permite. A provação só vai até onde o Senhor permite. E o Senhor não dá prova maior do que eu e você possamos suportar. O Senhor não dá prova para eu e você morrer. O Senhor não dá prova para eu e você perecer. O Senhor não dá prova para eu e você voltar para trás, não. Aleluia. Às vezes o Senhor permite o vento, às vezes o Senhor permite a tempestade para nós nos aproximarmos mais do Senhor, para nós adquirirmos
Matar, roubar e destruir. A primeira coisa que ele quer fazer é matar a nossa fé. Depois ele destruir, aleluia, a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus, fazer que nós ficamos desanimados, desacreditados, aleluia, para que nós não alcançamos o nosso objetivo, para que nós não alcançamos o nosso alvo, para que nós não chegamos aonde Deus quer que nós chegamos, aleluia. Mas saiba de uma coisa, quando o medo começa a bater, quando o vento começa a soprar, quando a tempestade vier, aleluia, arrancando tudo, pensando, aleluia, mostrando que vai te arrancar, que vai te fazer voar, que vai te tirar da posição, que vai te tirar do lugar que Deus colocou. Faça igual Pedro, clama socorro por Jesus, clama Jesus por socorro, porque Jesus, ele vai vir ao teu encontro, ele vai vir ao teu encontro, ele vai vir ao teu encontro, e se ele não estiver no barco, ele vai entrar no barco, e quando ele entrar, o vento vai acabar. O Senhor não sabia o que estava acontecendo com os discípulos? Claro que o Senhor Jesus sabia. O Senhor estava testando, provando a fé dos seus discípulos. Quando ele obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e sair para o outro lado, ele já sabia, ele já previa o que ia acontecer. Mas ele fez aquilo para provar a fé dos seus discípulos. Às vezes você pode parar e pensar, nós seres humanos somos assim, meu Deus, será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Aqui em nosso meio tem uma pessoa que essa semana você falou dessa forma com o Senhor. Deus, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Não é possível. Quando não é uma coisa é outra. Quando não acontece uma coisa é outra. Aleluia, ele está vendo sim. Sabe o que ele está esperando? Você clamar por socorro. Porque quando você gritar por socorro, Jesus, ele vai vir te atender. Jesus, ele vai vir te atender. Jesus, ele vai vir te atender. Mas você tem que pedir socorro a ele. Não é pro vizinho, não é pro parente, não é pro amigo. É pra Jesus, é pra Jesus, é pra Jesus. O teu socorro, ele vem do Senhor. Disse o salmista, eleva os teus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu, o nosso socorro, ele vem do Senhor Jesus. Ele vem do Senhor Jesus. Quando estiver na luta, na prova, na dificuldade, não fique contando para A, não fique contando para B, não fique contando para C, não. Clama por Jesus, pede socorro a Jesus, porque ele vem e te socorre. Ele vem e te socorre. Ele vem e te socorre no momento em que você mais precisa. Ô, glória! Aleluia! Tem situações que, se nós formos contar, talvez, para alguma pessoa, e aquela pessoa não estiver preparada para nos dar a resposta que nós precisamos, aquilo pode matar a nossa fé. Dependendo do que aquela pessoa for responder para nós, aquilo pode nos desanimar, nos abater ainda mais. Aleluia, Jesus! Tem situações na nossa vida que nós temos que pedir socorro para Jesus. Aleluia! Para Jesus. Nós, mulheres, principalmente, nós temos mais, né? Esse negócio de vamos se aproximando de outras irmãs, né? Ai, irmã, ora por mim, me ajuda em oração, porque lá em casa o negócio está assim, o negócio está assado. Muitas das vezes, isso é fala nossa como ser humano. É contar para o irmão A, para o irmão B, para o irmão C, pedir ajuda, pedir oração. É pecado? Não, não é pecado. Só que às vezes a gente pede para os outros e nós mesmos esquecemos de dobrar os nossos próprios joelhos e pedir socorro para quem somente para quem possa nos ajudar. Aleluia, problema financeiro, pede para ele, porque ele é dono do ouro, ele é dono da prata, ele abre as portas, ele prospera, ele abre com providência, ele faz padecer, aleluia, da onde não tem. Irmã Ana, mas acontece porque aconteceu conosco, rapidinho. Teve um dia que nós estávamos passando uma provação, estávamos bastante apertados mesmo, passando dificuldade.
vou ter que ir ao pastor e pedir uma cesta básica. Eu falei assim, o jeito, conversa com ele, né? Só que Deus, quando Ele prova mesmo. Mas quando Ele abençoa também, está abençoado. Porque Deus não é igual o homem, que Ele te promete e fala. Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. O homem pode falar que vai fazer e depois não fazer. O homem pode dizer que vai ir e depois não vai. Mas Deus não, o que Ele falou está falado. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que vai ir, Ele vai ir. Aleluia, glória a Deus. Meu esposo foi pedir uma cesta ao pastor. O pastor disse que não podia porque as cestas já estavam contadas. Amém. Nós fomos para casa mais uma vez. Deus abençoou. Usou minha mãe comprou umas coisinhas e levou pra gente. Naquele dia, eu já tinha abrido o aplicativo do meu celular, já tinha entrado na conta do Caixa, do Banco do Brasil, no Caixa Tem, não tem jeito, não tem nada, tá 0,00 mesmo. Sabe quando passou outro dia, eu fui e entrei de novo. Eu sabia que não tinha nada que receber, não tinha PIS, não tinha fundo de garantia, não tinha nada para receber, nada. Eu entrei de novo no Caixa no Brasil, não tinha nada. No Caixa não tinha nada. Quando eu entrei no Caixa Tem, estava R$1.006. Fui entrar para ver quem tinha feito o depósito. Não tinha quem tinha feito o depósito. Não era fundo de garantia, não era PIX, não era nada. Era providência de Deus para nós, porque Deus sabia que nós estávamos